Bom dia, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Gostaria, querido, de agradecer a todos vocês que são inscritos em nosso canal e gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que você se inscreva e que deixe o seu comentário. Querido, certa vez alguém disse que nós somos aquilo que ouvimos, pois os nossos pensamentos são formados quando raciocinamos aquilo que ouvimos. Por isso o tema de hoje é Ouçam com Sabedoria. O texto é o livro de Mateus capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 12. Bem, se os nossos pensamentos são a fonte que dirige o nosso viver, e se eles são criados a partir daquilo que ouvimos, então devemos sempre ouvir com sabedoria. Existem dois tipos de ouvintes extremistas: aqueles que não ouvem ninguém e aqueles que ouvem todo mundo. Mas como cristão, devemos seguir os conselhos de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 18, Jesus nos dá um conselho sobre como devemos ouvir. Portanto, veja como vocês ouvem. Jesus estava nos ensinando a filtrar aquilo que nós ouvimos. Isso significa, sim, ouvir com sabedoria. Por exemplo, os automóveis têm seus filtros de óleo para tirar as impurezas e conservar o motor. Os seres humanos possuem os rins que filtram nosso sangue. E os nossos ouvidos também deveriam haver filtros para não sermos contaminados com o fermento dos fariseus. O texto de hoje, aqui em Mateus 16, vemos Jesus advertindo seus discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. No início, os discípulos não entenderam as palavras de Jesus, mas depois eles souberam que o fermento dos fariseus era, na verdade, a sua doutrina que contaminava os seus ouvintes, gerando pensamentos legalistas, de desprezo aos irmãos, de justiça própria e de muito orgulho. Mateus capítulo 16, versículos 5 ao 7, diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: Fique atentos e tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Quando Jesus os advertiu sobre o perigo do fermento dos fariseus, logo os discípulos acharam que Jesus estava falando de pão. Então, Jesus os corrigiu, dizendo que Deus nunca deixa faltar o pão na vida daqueles que confiam em sua graça. E eles mesmos vivenciaram isso 2 vezes, onde Jesus multiplicou poucos pães e peixes, alimentando uma multidão, e ainda sobraram bastante para outro dia. Mateus capítulo 16, versículo 8 e 11 diz assim: E Jesus, percebendo isso, perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreende que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Depois de Jesus dizer isso, então finalmente os discípulos compreenderam que o fermento dos fariseus era sua doutrina maligna que destruía o caráter dos seus próprios ouvintes. Mateus 16, 12 diz assim: Então eles entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Só para concluir, querido,
Hoje Jesus nos alertou sobre o perigo de ouvirmos qualquer doutrina com o coração aberto, sem questionamentos e sem uma filtragem. Irmãos, nem tudo aquilo que ouvimos falar de Deus vem de Deus. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, se transfigura em anjo de luz para nos enganar com falsos discursos e doutrina falsas. Eles usam textos isolados da Bíblia, como aqueles fariseus, para contaminar e, se possível, até destruir a nossa fé. Por isso, devemos estar sempre alertas e atentos com aquilo que nós estamos ouvindo. Devemos, queridos, estar sempre nos alimentando com um verdadeiro leite espiritual do Evangelho de Cristo para que possamos crescer espiritualmente de maneira saudável. Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos alertado através das Escrituras que nós devemos filtrar aquilo que ouvimos, porque nossos pensamentos são criados a partir daquilo que nós ouvimos. Senhor, nos dê ouvidos para ouvir, sabedoria, meu Pai, para ouvir, para que nós não venhamos ser enganados por qualquer tipo de doutrina, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.